Você sabia que você pode ser banido de entrar no Canadá por pelo menos 5 anos e, fora isso, também ter uma ficha criminal aqui no país? Por um motivo que às vezes você vai achar que é bobo, mas tem que tomar muito cuidado, que é o momento de aplicação de visto ou até mesmo da sua residência permanente, ou pior, na entrevista com o oficial de imigração quando você chega aqui no aeroporto. Portanto, para não correr nenhum desses riscos, fica aqui nesse vídeo comigo. Eu sou o Matt Gazola e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. Meus amigos, hoje a temperatura está bem agradável, menos 20 graus a sensação térmica, então foi a primeira vez que eu tive que colocar meia térmica, porque só a bota não aguenta, mas é isso que eu digo para vocês também. Durante o tempo de inverno aqui no país, é só você estar bem agasalhado que você não sente o frio, ok? Então, dito isso, você com certeza vai querer vir para cá, experimentar esse tempo, essa neve, você vai ver que de verdade dentro de casa você não passa frio. Mas aí chegou o momento da sua aplicação de visto. E aí tem uma questão aqui pela lei canadense que se chama misrepresentation, que é quando você ou informa alguma parte das suas informações, né? Ou você coloca alguma informação falsa no seu processo, ou o pior, você coloca um documento falso na sua aplicação. E calma lá, meu amigo, você pode estar pensando, não, mas eu jamais faria isso. Pode ser em pequenas coisinhas, uma bobagem que você cometa e que pode te causar um grande problema aqui no Canadá. Ou seja, eles te colocarem como misrepresentation. Então, o que acontece? A principal delas, ok, meus amigos, são pessoas que já ficaram sem status em algum outro país do mundo, principalmente Estados Unidos. A gente tem muita gente que fica sem status nos Estados Unidos e aí quer tentar vir para cá. Tem várias maneiras. Você pode aplicar para um visto direto ou você pode tirar o seu ETA, Autorização Eletrônica de Viagem. Essa autorização eletrônica de viagem só vai funcionar se a pessoa que está dentro dos Estados Unidos ou que ficou dentro dos Estados Unidos sem status ainda tenha o visto americano válido no passaporte. Então não importa se você está dentro do país, dentro dos Estados Unidos, sem status, ou se você ficou sem status nos Estados Unidos, se você tem ainda um visto americano válido no passaporte, você sim pode aplicar para a autorização eletrônica de viagem, o ETA, para brasileiros, e aí conseguir uma autorização para entrar aqui no Canadá. Só que qual que é a pegadinha aqui, meus amigos? Tem uma parte na aplicação dessa autorização eletrônica de viagem que o Canadá vai te questionar. Você já ficou sem status em algum país do mundo? E é aí que o bicho pega. Porque você vai ter que decidir entre ser honesto ou, né, fingir que esqueceu que já ficou sem status, ou até mesmo que está dentro dos Estados Unidos sem status. Então você vai lá e coloca: não, nunca fiquei sem status em nenhum país. Vamos lá, o que pode acontecer? Quando você coloca que sim, que ou você está sem status ou você ficou sem status em algum país do mundo, vai ter uma caixinha para você se justificar, ou seja, você vai explicar o porquê que você ficou sem status. E ali você vai justificar o que aconteceu, no seu caso sendo o mais honesto possível, e então explicar que agora você quer fazer tudo diferente, para o Canadá poder julgar isso, ok? E talvez te autorizar a entrar aqui. Isso eu já adianto. Quem estar sem status ou que ficou sem status em qualquer lugar do mundo não significa que terá visto negado aqui para o Canadá, beleza? Claro que o seu risco aumentou, né? Você cometeu um erro, então isso vai resultar num risco maior para ter uma aprovação aqui para o Canadá, mas não significa que você não vai ter, beleza? Então, quando você é honesto, e essa é a minha instrução profissional, né, minha sugestão profissional para você é sempre ser honesto, eles vão avaliar isso. Então, a autorização eletrônica de viagem, o ETA, não vai ser um algoritmo que vai aprovar ela para você. Ele vai passar por uma avaliação melhor para ver se eles te aprovam ou não. Só que pode acontecer, como eu conheço casos, que a pessoa esquece de colocar essa informação. Então, ela coloca: não, nunca fiquei sem status. Quando você fizer isso, vai ser aprovado o seu ETA muito rápido, ok? Porque ele vai entender que você tem um visto americano válido, nunca ficou sem status, então você não é um perfil de risco e ele vai e aprova o seu ETA. Beleza, até aí tudo certo, muita comemoração. Pode acontecer de você não cair num pente fino, ou seja, pode acontecer deles não verificarem realmente as informações que você colocou ali.
Porém, a gente já ficou sabendo de casos, e inclusive no Instagram eu fiz uma vez uma live sobre isso, mostrando os prints de uma pessoa que cometeu este erro na hora de aplicar o seu ETA e ao chegar no aeroporto para embarcar, teve a informação pela companhia aérea que o Canadá havia cancelado o seu ETA, porque ele misrepresentation, então ele mentiu no processo de aplicação. Então pode acontecer sim deles verificarem, né, a sua aplicação pós-aprovação e descobrirem que você mentiu no processo. E aí, meu amigo, você ganha um banimento de 5 anos, pelo menos aqui no Canadá. Ou seja, dentro de 5 anos, você não pode tentar nenhum processo aqui para o país. E esse é o tempo mínimo, pode ser maior que isso, beleza? Ou pode acontecer de você não cair no pente fino, dar tudo certo e você entrar aqui. Isso não é o recomendado. Por quê? Porque isso vai ficar na sua ficha. Estados Unidos e Canadá, eles se conversam, assim como vários outros países do mundo também conversam entre eles, tá? Inclusive com o Canadá. Mas Estados Unidos e Canadá ele tem uma relação mais próxima, então eles se conversam. O que pode acontecer? Lá no futuro, quando você aplicar para um outro tipo de visto, ou seja, você entrou aqui como turista, a gente vai trocar o seu status para estudante. Ou você já terminou o seu college e vai aplicar para residência permanente, porque daí na residência permanente é que o Canadá vai vasculhar a sua vida, e de verdade eles vão olhar toda a sua vida, em todas as redes, em tudo. Eles vão realmente vasculhar a sua vida, afinal eles estão querendo te dar uma residência permanente no país. E aí eles podem pegar lá do seu passado a informação que você mentiu no processo. E aí, meu amigo, tchau, tchau, residência para você, ok? Então isso é muito importante de você verificar antes de tomar a atitude de esquecer de colocar no processo que ficou sem status. Isso é válido também, então, isso eu estou falando de autorização eletrônica de viagem. Mas, se você nunca ficou sem status em nenhum país e você vai aplicar para um visto aqui para o Canadá, por exemplo, um visto de estudante, e aí você tem que fazer uma comprovação financeira, e aí você descobre que os extratos bancários de conta digital não precisam assinatura de banco. E aí você tem um amigo que mexe ali com edição de imagens e consegue mexer no seu PDF e aumentar milagrosamente a sua comprovação financeira. Caso o Canadá cheque essa informação, veja que aquele documento ali foi adulterado, toma um banimento para você de 5 anos por ter mentido no processo, ter apresentado o documento falso. Então, são 5 anos de banimento no Canadá. Mesma coisa se você ficou sem status e num visto de estudante ou de trabalho, disser que nunca ficou sem status em nenhum lugar do mundo, ok? Pode ter aí 5 anos de banimento de qualquer tentativa de visto pro Canadá. Agora vamos lá, a mais séria, né? É que quando você chega no aeroporto, deu tudo certo, está com seu visto, chegou no aeroporto. Se você mentir também na entrevista, né, ali com o oficial de imigração, ou apresentar algum documento falso e isso for comprovado, você já está em solo canadense. E isso pode ser categorizado como crime. E aí você fica com a ficha criminal, você fica com um registro aqui numa ficha criminal no Canadá. E isso não é nada bom para você. Beleza, meu amigo? Então, na hora de fazer o seu processo, esteja assim com a maior certeza que você vai ser 100% honesto em se justificar ali para o Canadá se você cometeu algum problema. E outra coisa, não coloque documentos falsos, ok? A minha equipe, por exemplo, de visto, quando a gente descobre isso, ou que a pessoa falou para nós que fez um documento, vou fazer esse documento para passar, a gente não pega o processo, a gente fala, não, meu amigo, então procure outra consultoria, faça com outra consultoria, porque a gente não vai pegar esse processo, porque afinal, quando a gente submete, a gente tem 2 consultores regulamentados de imigração, vai o nome deles ali naquele processo. E aí pode dar ruim também para o consultor regulamentado. Então, quando a gente sabe disso, a gente aconselha a seguir com outras pessoas, beleza? Se você quer saber o seu perfil, se você tem um perfil forte aqui para o Canadá, ou se você quer saber, baseado no seu perfil, quais são as possibilidades que você tem de entrada aqui, ou você ficou sem status, quer discutir alguma coisa comigo, você pode marcar, né, uma chamada de direcionamento lá no meu site. Está aí na descrição, mattgazola.com. Marca comigo, eu só vou atender até a metade deste ano. E eu só atendo no máximo 4 pessoas por dia, não mais que isso. Então, vamos lá, porque está terminando, ok? Metade do ano eu já não atendo porque eu vou viajar Europa, Ásia e só volto para o Canadá em 2024, beleza? Então, marca lá comigo. Eu sou o Matt Gazola, a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.